E aí, pessoal, vamos lá para mais um episódio aqui então, da nossa série de Short Term Perspective, né? Vamos dar continuidade aqui. Nesse episódio vamos falar sobre horário-chave. Isso aqui muita gente chama de driver pairing também, mas é justamente o estudo de timing, né? Ou de ciclos aí, porque muitas vezes o preço ele só vai realmente mudar de fase e tal, da expansão, em algum horário-chave, em algum horário determinado, entendeu? Então é isso que a gente tem que ficar esperto, é isso que a gente tem que ficar ligado. Muita gente chama esse driver pairing, como eu falei, né? E aqui eu vou incluir esses horários aqui, ó, que são muito comuns, esses três aqui, ó, 9h30, ok? Isso aqui é tudo East Standard Time, então horário no padrão de Nova York ali. Por enquanto tá o TC-5, porque acabou o horário de verão. 10 a.m. aqui, que é 10 da manhã. 14. E esse aqui, esses dois aqui são aberturas de candles de H4, né? Como vocês podem ver. Que são candles que vêm depois da abertura do mercado. Então a abertura do mercado é 9h30. E a gente pode ter aqui as 10h14, que são os dois candles que abrem aí depois da abertura do mercado, né? Que vem depois da abertura do mercado, que é 9h30. Como o próprio 9h30 também, tá bom? Que é muito comum fazer manipulações ou distribuições. E a gente também tem os eventos econômicos que eles também contam. Então você tem o de 8h30, que você muitas vezes tem eventos econômicos, você tem NFP, você tem os 30. 9h45, às vezes você tem eventos econômicos a 9h45. E às vezes 14h30. Então são horários interessantes para você poder prestar atenção. Então, beleza? O primeiro exemplo que a gente tem aqui é com 14h30 no FOMC, que é um evento econômico de alta importância, né? E o FOMC é bem interessante a gente prestar atenção, principalmente aqui, esse exemplo é no câmbio, no EURUSD, 6 é uma exclamação, porque normalmente esses eventos aqui, FOMC, eles estão discutindo interest rates, ou taxa de juros, e isso acaba influenciando bastante aqui no câmbio, tá? Nas taxas de câmbio, beleza? Então, como você pode ver, por mais que se eu tivesse um bias bearish aqui, esse USD, ou seja, eu queria que ele caísse, olha só a consolidação sinistra que a gente fez aqui. Tá vendo? Consolidação braba. Aqui nesse ponto aqui, ó, o cara ele poderia ter se lascado um pouco. Por quê? Aqui até que a gente não teve nenhum market shift, não tinha state of delivery. Porém, quando a gente fez essa expansão aqui, tá vendo? Essa expansão, você poderia traçar um premium discount aqui e acreditar que o preço ele iria cair a partir daqui, certo? Mas como você pode ver, isso aqui falhou, justamente porque isso aqui foi New York Q-Zone, tendo FOMC à tarde. Então você pegou a abertura mais ou menos aqui de Nova York, né? Quando ele veio encostar aqui, tendo FOMC a parte da tarde. Então é um price action de péssima qualidade, tá? E você poderia fazer o cara perder dinheiro, tá bom? Agora aqui em cima sim ele vem e faz a nossa manipulação com a SMT, então você teve a SMT nesse topo, e a SMT aqui é com o DXY, que é o índice dólar. Então, como você pode ver, foi um topo mais baixo, mas vai continuar contando como nossa manipulação, beleza? E aí sim é que ele dá os indícios que a gente quer ver. Tem a SMT, e aí tem a manipulação, Change in State of Delivery, Fair Value Gap Bearish e Market Structure Shift. Porém, você pode ver como que essa expansão aqui, que foi uma expansão bem verdadeira, porque o preço ele deu continuidade depois, ele continuou distribuindo, então você fez um AMD aqui. Essa expansão ela só foi acontecer de fato no horário-chave, 14h30. Então você tem que ficar muito ligado nesses horários-chave quando você estiver fazendo o short term trading. Se você estiver operando, por exemplo, o gráfico de 4 horas, tipo, você vai ver um candlezão de 4 horas bem grande aqui para baixo, né? Mas aqui no Lower Time Frame você tem muito mais informação, então é mais fácil de você ficar preso, por exemplo, nesse Price Action aqui, vendo sinais. Então você tem que prestar muito mais atenção aqui na questão das manipulações e dos horários-chave, tá? Então você pode ver que depois ele expande, depois ele retrai até a região de Premium, aonde? Na Breaker, que a gente tem aqui. E aí ele continua a expansão dele. Então aqui a gente tem outro exemplo. Aqui o Market Maker by Model, pode ver o Original Consolidation aqui. Tem o topo ali, bem clean, tá vendo? Não estou traçando porque eu quero que vocês aprendam a identificar isso olhando, sem precisar marcar.
Observe aqui, Original Consolidation. O preço ele desce, bota essa mínima, inclusive é a mínima de um dia. E esse dia, que abre mais ou menos aqui por cima, é um dia que acaba fechando com um pavio bem grande de reversão. Então isso são tudo coisas que você tem que conseguir identificar olhando o gráfico, tá? Então, só de você olhar aqui embaixo a aba do tempo, né? O eixo do tempo, com as duas informações que são aqui do meio-dia e de meia-noite, já identificar mais ou menos como é que são os candles diários, como é que eles estão se formando no Power of Three. Que é assim que você vai conseguir ter toda essa visão refinada, entendeu? Porque você tem que alinhar todas essas coisas. Agora, né, tirando isso, ele vem, aí ele expande para baixo, depois ele expande para cima de novo, como você pode ver. Porém, aqui ele não entrega nada, né? Não faz nenhum Change State of Delivery, estaria aqui em cima, não faz nenhum Market State of Shift, estaria aqui em cima. Ele não faz nada. Porém, como você pode ver, ele acaba fazendo essa expansão aqui e retração. Aí ele volta até essa mínima, até que a gente não faria nada, porque a gente não teria uma confirmação, então a gente não vai comprar aqui quando ele chegar aqui. A gente só vai vender para ele voltar para cá, tá bom? A gente vai esperar. E esperando, como você pode ver, ele vem, ó. E aí se ele colocar essa mínima aqui, como ele colocou essa mínima antes de 9,30, com uma SMT. Inclusive na região de discount, então essa mínima protegida, aqui 9,30 só faz a expandir. Você pode esperar 9,30 fechar aqui, você vai ver Market State of Shift agora confirmando, Change State of Delivery, Fair Value Gap de alta. Esse aqui é um Breakaway Gap, inclusive, porque o preço não voltou para interagir com ele. Order Block, Order Block, Order Block, segurando o preço para cima até cumprir esse Market Maker Buy Model. Mais um exemplo aqui. Vocês podem ver agora outro horário, que agora é 10 da manhã. Então é a abertura do candle de H4. Então vocês têm que pensar no Power of Three também. Isso aqui é agora do candle diário, né? Alinhado com o candle diário. Então tem a abertura diária bem aqui. E novamente, eu não estou traçando justamente para vocês poderem... Vocês têm que pensar isso na cabeça de vocês. A abertura diária aqui, isso aqui está abaixo da abertura diária, né? Como um candle para colocar a mínima e começar a expandir para cima. Aí você pode ver que a gente justamente desce acumulação, manipulação, distribuição. Então estou sempre encaixando essas coisas todas, né? Inclusive para o próprio dia é um candle diário que está deixando um pavio de baixa aqui de rejeição. Se a gente está nessa retração high time frame aqui que forma o Market Maker Buy Model e a gente vê essa rejeição aqui sweepando mínimas no candle diário, justamente aqui embaixo numa região discount, numa retração high time frame, aqui a gente pode esperar ele iniciar uma expansão. Porque lembra lá da nossa aula que a gente falou de fase de preço, né? Que o preço ele vai de uma retração para uma expansão sempre. Então, aqui justamente ele vai então iniciar essa expansão. Porém, quando que ele vai iniciar essa expansão? Cara, olha só. Ele já fez o Market Shift aqui atrás. Fez Change State of Delivery, deixou a Fair Value Gap. Já fez essa reversão aqui embaixo antes das 10 da manhã. Então, às 10 da manhã é que ela vai servir para expandir o preço. Então, você pode ver justamente como que esses horários eles exercem sim uma função muito importante para você poder pegar esse tipo de movimentação explosiva aqui. Então, com o texto é para te dar, né, esse viés aqui, esse Market Maker Buy Model. E o timing é para você não entrar em horários ruins, horários atrasados, né? Pode ver aqui a abertura do canal de H4, inclusive, né? Ela já abre aqui. Vai ver pequenininho, ó. E já começa a expandir diretamente para o nosso alvo. Movimento interessante para a gente participar, se a gente já estiver esperando esse bias de alta aqui para o dia.